A captura de tela está voltando. Então, continuando. É, o religioso é aquele que é chamado a uma consagração, consagrado, separado para algo. E aí, de acordo com o carisma da vida religiosa, homens e mulheres fiéis, que eram leigos, todo mundo começa leigo. E o leigo pode escolher aí o caminho do sacramento do matrimônio, pode escolher o caminho da consagração da vida religiosa, pode escolher o caminho do ministério e entrar para a hierarquia, se for homem, e existem leigos que dentro dos leigos tem o matrimônio e tem os celibatários. Também tem essa diferenciação. E tem os encalhados também, que não deu certo. Mas vamos lá. Os religiosos são leigos que decidem, escolhem, são chamados, na verdade, são chamados e respondem a esse chamado de viver uma vida separada por meio dos votos, pobreza, obediência, castidade. Eles são chamados a ser um sinal daquilo, de uma separação e de uma pertença exclusiva a Deus, em algum carisma. Então, existem carismas contemplativos, existem carismas de trabalho, de educação, de saúde, mas em todos eles, os religiosos, eles se caracterizam por isso, por serem separados do mundo para viverem radicalmente essa união com Cristo. Por isso que é um pouco assustador e por isso que várias dos institutos e ordens religiosas passam por crises vocacionais porque se afastaram dessa característica da vida religiosa, que é serem separados, consagrados, ainda que sejam, alguns carismas estão no meio do mundo, mas o fato de não viverem essa separação do mundo, essa consagração, essa exclusividade, essa radicalidade, entram em crise. Mas não é o tema aqui nosso. E por fim, então, falei da hierarquia, dos graus da ordem, falei um pouquinho aí rapidamente dos religiosos e os fiéis leigos, que somos nós, a maioria, daquelas pessoas que têm um chamado também. Né? E cadê? Três grandes posições históricas. Nós somos chamados a plasmar o mundo, a levar Jesus Cristo no cume de todas as atividades humanas. Essa é a função do fiel leigo. É que Jesus, ainda que não propriamente falando dele, mas a vida do fiel leigo precisa ser de tal forma impregnada do Evangelho de Cristo que as atividades do mundo sejam elevadas. Então, não é à toa que inúmeros cientistas, inúmeras descobertas, inúmeras inovações, inúmeras invenções, inúmeras melhorias foram desenvolvidas por fiéis leigos católicos. Porque o fiel leigo católico, diferente do religioso, ele não quer se separar do mundo, mas ele quer plasmar o mundo, transformar o mundo com Cristo. Marcar o mundo com Cristo. Então, enquanto na vida religiosa e também na hierarquia, a função dessas pessoas é uma separação do mundo para viver, para o estudo, para a dedicação à igreja, para a dedicação enfim, a inúmeros carismas. O fiel leigo tem essa missão de levar aí qualquer que seja um trabalho digno,
transformá-lo, santificá-lo, elevá-lo. Essa é a função do fiel leigo. Deixa eu achar aqui. Ah, pronto. Pronto. Então, a gente vai se acostumando aí por conta da teologia da libertação e alguns temas, né, alguns termos, eles são tão utilizados que a gente já, quando escuta, fica assim meio com o pé atrás, né? Mas a missão de instaurar o reino de Deus, quando a gente escuta isso na missa, a gente já fica assim, ih, esse padre aí não está cheirando muito bem, né? Mas esse termo ele foi roubado, é um termo bíblico, é um termo que Jesus Cristo utilizou, é um termo correto, ainda que a gente frequentemente, e eu falava aqui alguns minutos atrás, né? A comunhão dos santos é que precisa motivar a vida estrutural da igreja e não o contrário, né? E não assim se esquecer dessa transcendência para se preocupar com as questões estruturais. Então, da mesma forma, o reino de Deus não é a utopia marxista da alegria nessa vida, da plenitude dessa vida, mas o reino de Deus é o reinado de Cristo sobre todas as realidades. Ainda que a gente, vamos dizer assim, literalmente, ainda que a gente esteja na merda, ainda que esteja tudo dando errado, se for porque assim Deus quis e permitiu, nós estaremos instaurando o reino de Deus, aceitando o sofrimento também, aceitando o sofrimento inevitável. Como não se a gente olha para a vida da cabeça da igreja, de Jesus Cristo? E se foi assim com ele, por que não seria assim conosco? Né? Como? E por isso Judas foi a queda de Judas foi essa, que esperava um Messias terreno, esperava resolução dos problemas terrenos, a vitória terrena sobre o Império Romano. E aí olhar para Jesus Cristo sendo perseguido, crucificado, era sinal de derrota. Mas ele não está instaurando o reino de Deus assim. Ele está perdendo para os romanos, para os judeus, para os doutores da lei. Ele está perdendo, mas não. Ali Jesus instaurava o reino de Deus. Ali Jesus vencia esse reino que é reino de serviço, mas é reino de vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre as estruturas. E aí essa é a nossa missão. Por isso que eu estou falando disso do reino de Deus. Instaurar o reino de Deus na medida do que é possível para nós nas nossas realidades familiares, profissionais, cotidianas. Elevá-las a um patamar de dignidade na medida do que é possível em cada tempo. Né? Não é também se acomodar e deixar que as coisas sejam, tá assim, então deixa assim, não. É a nossa missão, não missão dos padres, não missão dos religiosos, mas nossa missão como leigo. Né? Usando o meu exemplo concreto, não é missão de um padre elevar o serviço de medicina veterinária para uma qualidade de bem-estar para os animais, etc. Ou, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito na minha profissão, não é muito mais uma obrigação minha esclarecer as pessoas de que os animais são mais saudáveis quanto mais eles são tratados como animais. Né? Essa é a minha, seria assim a minha missão, tentar que as pessoas entendam isso, que quanto mais os cães forem tratados como cães, mais saudáveis eles serão. E o contrário, quanto mais eles são tratados como gente, mais doenças eles têm. É pior para eles. É pior para a saúde deles serem tratados como gente. Entenderam essa diferença aí? Isso então é parte da minha missão de tentar contribuir por um equilíbrio aí na relação com os pets, né? Enfim.
Voltando à estrutura da hierarquia, eu queria falar um pouquinho ainda sobre um ponto que eu pulei aqui na minha colinha, que é o tema da infalibilidade. Tá? A hierarquia da igreja, bispos, padres, diáconos. Especificamente, então, quando a gente pensa em hierarquia, a gente olha a estrutura que Jesus mesmo fez com os apóstolos. Primeiro, Jesus chamou os 12. Daqueles 12, ele tinha alguns prediletos. Ele tinha 3. E daqueles 3, ele escolheu um, Pedro, para ser a pedra onde ele fundaria a igreja. Pedro, que tinha o nome Simão, e Simão significa areia. Jesus, então, tem um chamado para ele, uma missão específica para ele, e por isso muda o nome dele. Simão, filho de Jonas, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não sobre a areia, mas sobre a pedra. E desde cedo a igreja percebeu que o sucessor de Pedro, que foi para Roma e morreu em Roma, seria essa figura de unidade da igreja. Pedro morre e nós ainda tínhamos João, o apóstolo João vivo. Mas já ali, o sucessor de Pedro exercia essa autoridade sobre a igreja. E a igreja foi percebendo isso com a vida. Os sucessores dos apóstolos e os sucessores daqueles que sucederam os sucessores dos apóstolos foram fazendo essa cadeia de sucessão apostólica que não foi perdida. Que não foi perdida. Então, o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. Essa cadeia do apóstolo Pedro, a gente tem ela inteira, todos os papas, desde Pedro até Francisco. Ele é o fundamento, é o vigário de Cristo na terra, a ponte entre nós e Jesus. Ele é o fundamento da unidade. E para que tudo que Jesus veio ensinar, Deus se fez carne e veio e ensinou uma série de coisas para os apóstolos, para que isso não se perdesse, para que não fosse corrompido, adulterado, modificado. Jesus Cristo deu um poder quando derrama o Espírito Santo, quando sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, ele deu um poder para a igreja. Que apesar dos pecados, e veja bem, Pedro tinha pecado. Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois Jesus recapitula isso. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Na frente dos outros apóstolos, Jesus pergunta isso e reafirma então essa missão de Pedro. Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Reafirma esse pastoreio universal de Pedro sobre os outros e sobre todos os fiéis. E que poder foi esse que Jesus deu justamente para que tudo que ele veio ensinar não se perdesse, não se adulterasse, não se modificasse, para que esse depósito da fé, para que esses meios de salvação, os sacramentos, para que tudo isso não fosse corrompido pelo pecado, pela fraqueza humana. Jesus Cristo derrama sobre eles este poder da infalibilidade em questões de fé e moral. Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Receba o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados serão perdoados. A quem os reter serão retidos. Então sopra sobre os apóstolos esse poder de ensinar, ide, batizai e ensinai. Esse poder foi dado aos apóstolos, a hierarquia.
Então, o Papa, junto com o colégio, o Papa sozinho e os colégios dos bispos em comunhão com o Papa, quando decide e, nome, no, e explicitamente diz algo como dogma, em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo, e os dogmas são proclamados assim. Resumidamente, o que é um dogma? É uma verdade confirmada pela igreja, não é inventada pela igreja. É uma verdade constatada, sempre existiu, mas a igreja, depois de muito estudar, ponderar, fala: ó, isso aqui é uma verdade de fé, especialmente porque surgem dúvidas de alguns, questionamentos, a igreja pondera, medita, reza, estuda e fala. E os dogmas geralmente são proclamados assim: nós e o Espírito Santo. Os papas, quando vão proclamar, falam assim: nós e o Espírito Santo. E desde os primeiros concílios, desde o concílio com os apóstolos, quando tinha aquela dúvida ali, mas a fé é para os pagãos? É só para os judeus? Já ali teve esse movimento de, 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 de recorrer ao Papa e aos apóstolos em comunhão com o Papa. E já ali, Concílio de Jerusalém, houveram decretos, confirmações de que não, a fé é para todos. Então o Papa e os bispos, eles têm essa missão, que foi a missão dada por Jesus, e de ensinar. Ensinar é uma. Ensinar não o que eles querem. Ensinar a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus transmitida via oral, que é a sagrada tradição. A igreja não é a igreja de um livro, a igreja é a igreja de uma pessoa, Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala por meio da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Essas são as três fontes que a igreja bebe. Justamente porque isso foi Jesus Cristo que deu a hierarquia aos apóstolos. Eu tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis suportar todas agora. Virá o Espírito Santo, o Paráclito, e vos recordará e ensinará todas as coisas. Então foi dado esse poder a essa hierarquia, em assuntos de fé e moral, gozar da assistência do Espírito Santo para nos ensinar e nos santificar e nos governar. Ensinar, santificar e governar. Estes são os três pontos que a hierarquia, especialmente o Papa e os bispos, têm a missão. Deixa eu andar mais rápido aqui, que a gente tem que falar do creio na remissão dos pecados. Deixa eu ver se faltei alguma coisa. A assistência do Espírito Santo a toda a igreja é especialmente para que ela não erre ao crer, ao propor algo que deve ser crido, e não erre, ensine fiel e autenticamente a palavra de Deus. Então isso aqui a gente já falou. Aqui é bom a gente ver, ó, no catecismo tem. A infalibilidade papal, a infalibilidade da igreja, exerce-se quando o romano pontífice, em virtude da sua autoridade de supremo pastor da igreja, ou o colégio episcopal em comunhão com o Papa, reunidos sobretudo num concílio ecumênico, proclamam com ato definitivo uma doutrina respeitante à fé ou à moral. E também quando o Papa e os bispos, no magistério ordinário, concordam em propor uma doutrina como definitiva. A tais ensinamentos, cada fiel deve aderir com o obséquio da fé. Então, quando propõe algo relacionado à fé e à moral, que deve ser crido por nós. Bom, complementando, antes da gente ir para o último ponto,
nós fiéis leigos também gozamos do tríplice munus, que é uma coisa que todo fiel tem, tanto o fiel que leigo, como o fiel da hierarquia, como o fiel religioso. Esse tríplice munus é um munus de sacerdote, profeta e rei. Eu falei nisso na aula passada, mas é importante para que a gente perceba que isso é uma missão de todo batizado. E a gente entende isso como uma missão do fiel da hierarquia, porque o sacerdócio, oferecer as coisas a Deus. Isso é a função do padre. Isso é a função do religioso. A gente pode pensar assim, né? Esse mundo sacerdotal. É claro que o padre, o bispo, ele goza do sacerdócio ministerial, ele é um ministro, ele age na pessoa de Cristo. O mundo sacerdotal é essa missão sacerdotal que nós, como fiéis leigos, temos, uma missão sacerdotal, missão de ser ponte entre as realidades do mundo e Deus. O sacerdote é isso, essa ponte entre o mundo e Deus. Então, no nosso serviço cotidiano, nós temos que, um exemplo claro, que me ajuda muito, o meu esforço diário é devolver para Deus os ossos dos cães. Eu sou, especificamente, trabalho com ortopedia veterinária. O meu serviço diário é devolver aquele osso o mais próximo da perfeição possível que Deus fez. Assim, parece besteira, mas aí eu atuo com o meu mundo sacerdotal. A minha missão. Isso é o que eu tenho para oferecer para Deus no meu dia a dia. Devolver os ossos que ele fez perfeitos ao mais próximo possível da perfeição que ele fez. Nós temos a missão profética. A missão profética é a missão de ensinar, a missão de anunciar a palavra de Deus, seja com palavras, seja com a nossa vida. E nós não pode ser da boca para fora que nós anunciamos com a nossa vida. Uma pessoa que vive no trabalho, na família, de forma virtuosa, é uma pessoa que anuncia Jesus Cristo. É uma pessoa que anuncia Jesus Cristo. Eu acho que parou de gravar aqui. Mas o outro tá indo. Depois a gente vê. E a missão real? A missão real é a missão do servir. Reinar na igreja é por meio do serviço. E esse serviço que coloca um cheiro de Jesus Cristo em tudo que a gente faz. Impregna no nosso lar, no nosso trabalho, por meio do serviço, por meio do despojar de si para ajudar os outros. Impregna com o cheiro de Jesus Cristo. Bom, é isso. O vídeo acabou. Eu não vou entrar no próximo ponto. Já deu aqui 1 hora. E alguém tem alguma dúvida? Creio no perdão dos pecados. Eu vou deixar para quando a gente for falar sobre o sacramento do batismo, que aí provavelmente a gente vai entrar nessa parte do pecado, remissão, tá bom? Então vamos pedir a Nossa Senhora, ela que é o modelo da igreja, ela que é a rainha dos anjos e dos santos, ela que tem, se nós falamos da comunhão dos santos, né, ela que tem esse trânsito sublime, perfeito entre a igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante, né? Ela foi coroada rainha do céu e da terra, rainha da igreja triunfante, rainha da igreja militante. Ela interceda por nós, para que com a nossa vida de leigos, nós vivamos bem a missão que Deus tem para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até mais. Boa noite, obrigada, Gui. Deus.